Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações do pós-jogo de Flamengo e Corinthians. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos ao vídeo. Fato é que o Flamengo está classificado junto com o Galo para a final da Copa do Brasil, Dedê. True competition. Reduziu. Fogos, mosaico, barulho e muita festa. Recorde de público do estádio do Corinthians no ano. Imagens lindas, mas infelizmente não as únicas em dia de decisão entre Corinthians e Flamengo. A disputa por vaga na final da Copa do Brasil extrapolou os limites razoáveis antes do jogo. Torcedores dos clubes entraram em confronto na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos e nas proximidades do estádio. Com bola rolando, o Corinthians, com a desvantagem de um gol no jogo de ida, escalou um time mais ofensivo. 3 atacantes, com Thales Magno ao lado de Romero e Yuri Alberto. Mas foi o Flamengo quem levou perigo primeiro. Na verdade, até marcou o gol com Alexandro, o mesmo responsável pela vitória no Maracanã. Mas desta vez, a posição irregular impediu o rubro-negro de sair na frente aos 8 minutos. Apesar do clima quente, a primeira finalização que valeu só veio aos 16 minutos de jogo. Matheus Bidu de fora e o goleiro Rossi mandou para escanteio. A resposta do Flamengo veio na bola parada de Arrascaeta. Aí o lance que poderia ter mudado toda a história. Bruno Henrique levantou o pé e acertou a cabeça de Mateuzinho. Anderson Daronco não teve dúvidas e expulsou o atacante do Flamengo, direto. O técnico Felipe Luiz resolveu tirar Gabigol e reforçar a defesa com Fabrício Bruno. A vantagem permitia escolher se defender. Dá pra dizer que de certa forma deu certo. O Corinthians não conseguiu aproveitar bem o jogador a mais no primeiro tempo. O lance mais perigoso foi a cabeçada de Charles para fora, já no fim. O Corinthians voltou para o segundo tempo diferente. Entraram Carrillo e Félix Torres. Saíram José Martínez e Gustavo Henrique. E poderia ter surtido efeito logo no primeiro minuto. Bidu cruzou e Yuri Alberto cabeceou. Léo Pereira desviou. O artilheiro do Corinthians no ano tentou mais uma. Recebeu de Bidu e mandou uma pancada de perna esquerda para exigir boa defesa de Rossi. E tudo passava por ele. Thales Magno fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Yuri Alberto, que cabeceou sem direção e perdeu. Gerson fez linda jogada, deixou Carrillo falando sozinho, mas chutou para fora. Giovani, que tinha entrado minutos antes, fez fila e poderia ter sido o herói da noite. Mas a finalização acabou abaixo da jogada. Foram mais de 70 minutos entre metade do primeiro tempo, o segundo tempo, acréscimos, substituições e tudo o que rolou no jogo. Mas o Corinthians, que havia marcado 7 vezes nas últimas 2 partidas, não conseguiu encontrar o gol contra o Flamengo para levar ao menos a decisão da vaga na final da Copa do Brasil para os pênaltis. A gente provou nossa força dentro de casa, porém acho que faltou talvez um pouco mais de ser um pouco mais assertivo, talvez no último passe ou na decisão, na hora que a gente estava na frente do gol, ou talvez até na hora de tentar construir uma jogada, ter um pouco mais de paciência, de calma. Hoje não estávamos no dia que a gente tinha que estar, não estávamos frescos, não estávamos lúcidos para decidir. Tem razão você que tirávamos muito centro e eles estavam com 3 centrais. Precisamos ter um pouquinho mais de calma, mas vamos trabalhar para isso. Nem mesmo o lado classificado, o flamenguista, estava tão calmo assim. Reclamações de arbitragem de lances como o que poderia ter sido um cartão vermelho para Gustavo Henrique ainda no primeiro tempo. E a bola, que bateu na mão de Garro, foram assuntos. A arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões, eu acho que desproporcionais. Só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, e já sentia como jogador e como treinador, é que ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. Para o Corinthians, a eliminação da Copa do Brasil obriga a equipe a olhar para frente. E rápido. Restam 3 jogos no mês em 11 dias. 2 confrontos que valem vaga na final da Sul-Americana contra o Racing da Argentina. E também tem o brasileiro, a urgência máxima.
Próxima rodada contra o Cuiabá. Vida ou morte, todo jogo pra gente é uma final, essa reta final, e a gente tem que seguir focado, porque tem outras coisas pela frente. A gente acredita que a gente pode conseguir alcançar nossos objetivos na temporada. Olha que experiência, hein, para o Felipe Luiz, um técnico recente, bem novato, e foi colocado à prova na hora em que a expulsão acontece. Bruno Henrique sai de campo, ele poderia ter feito várias escolhas, coloca mais um zagueiro experiente, Fabrício Bruno, fecha a casa, literalmente, até para poder fazer o gol que ele precisava, para pelo menos levar para os pênaltis, e no final das contas o castigo veio, eliminação. E Loirão, e depois ele perde o De La Cruz. O De La Cruz teve uma lesão na posterior, e aí ele coloca o Alcaraz em campo, que entrou bem, porque quando você perde o De La Cruz, já com o jogador... Sensação que o Corinthians ficasse jogando até agora, não ia marcar o gol. Teve outros momentos que o Corinthians jogando em casa, você ficava com a sensação que uma hora ou outra ia sair o gol, pelo menos a sensação que eu tive, que o Corinthians não ia conseguir fazer o gol pela boa marcação do Flamengo. E o Corinthians, muita gente reclamando até da escalação, já que era para colocar o que tinha de melhor, ele não optou pelo Carrídio e também não pelo Bidon, fez uma escalação um pouco diferente. Muitos corintianos reclamaram disso, e o Yuri até acho que foi o jogador que mais tentou, que mais se apresentou, mas também não funcionou. Então o Corinthians perdeu o jogo de ida, até ficou barato aquele 1-0. O Flamengo jogou para produzir mais do que 1-0. E ontem o Flamengo jogou na garra, na raça, na inteligência e até na qualidade dos atletas, porque o Corinthians teve chance, teve tempo e não conseguiu fazer o resultado. Acima de tudo o tempo, né? Porque quando o Bruno Henrique, a gente está mostrando na imagem aí, ó, uma expulsão que eu acho que não tem discussão, né? Uma expulsão clara, ele perde completamente o tempo da bola, ele está olhando para a bola. Eu até achei que ele ia recuar no movimento dele, mas ele continuou com o movimento da perna. A imagem é muito clara, então assim, uma expulsão que não tem discussão, e a partir desse momento, você falou da substituição do Fabrício Bruno, ele tira o Gabigol, coloca o Fabrício Bruno, fecha a casinha e acabou dando certo. Concordo com você, uma expulsão que não tem como questionar. Não tem. Não tem. E o Daronco, uma coisa que me deixou até alegre é que ele deu a expulsão em campo, ele não precisou do VAR, ele já viu, observou a gravidade do lance e deu o cartão vermelho diretamente. Agora, vamos começar pelo gol anulado do Flamengo. Antes dessa expulsão, o primeiro lance real de perigo do Flamengo, e que chamou atenção não tanto pela anulação do gol, mas pela linha traçada de maneira incorreta, erraram na linha, e 2 jogadores estavam impedidos, até para sorte do VAR e da arbitragem. Mas que coisa, como estão despreparados. A gente comentava sobre isso. Loirão, que momento da arbitragem. Meu Deus, que momento da arbitragem, cara. Não é... Que momento da arbitragem. Não só, no caso ontem, o Daronco, que eu acho que até que ele foi bem na partida, não entendo a reclamação por parte dos corintianos e também dos flamenguistas, porque a diretoria do Flamengo saiu reclamando da arbitragem, para mim não teve influência nenhuma, ao contrário, a expulsão foi correta. A gente está vendo o lance do impedimento, a primeira linha que eles divulgam, eles traçam no pé do Bruno Henrique, né? Eles traçam no pé do Bruno Henrique, mas quem fez o gol foi o Alexandre. Aí depois eles corrigem, na minha opinião eles acertam. Porque, para mim, o Alexandre está um pouquinho mais à frente da linha de defesa do Corinthians. Mas mostra um despreparo ou um nervosismo da cabine de VAR aí impressionante. E o Alexandre, que fez o gol na primeira partida, já pensou um ex-santista fazendo também outro gol aí, enfim. Agora, tem um lance que eu fico na dúvida, e vou falar por quê. Qual, Loirão? É um lance entre Gustavo Henrique e Arrascaeta, porque o árbitro Anderson Daronco, ele dá o cartão amarelo. Mas, na minha opinião, na hora, no momento exato, quando você congela a hora da falta em si, ele estava com a bola já em direção ao gol. Então, quando a gente usa aquelas diretrizes, né, os 4Ds, eu teria dado cartão vermelho. Acho que o VAR poderia ter chamado. Mas o Daronco deu o amarelo, achou que ele não estava em condição plena. Mas olha só, ó, no momento que ele... Aí, ó. Ô, Loirão. Olha só, ele estava indo em direção ao gol, não tinha marcador. Não é? A distância era pequena pro gol. Loirão, e se eu falar que eu pensei a mesma coisa que você a hora que eu vi o lance? Porque a hora que ele domina a bola... Mas você deixou passar, digamos assim, ou não? Eu tava vendo o jogo ontem, a hora que ele dá o tapa pra... Primeiro que o Gustavo Henrique, ele não... Cara, conseguiu perder na velocidade pro Arrascaeta. O Arrascaeta não é um jogador veloz, não. Beleza? Bom, o Gustavo Henrique também é mais lento. Quando ele dá esse último tapa que ele recebe a falta... Olha, um ângulo, olha lá, ó. Eu fiquei com a sensação, a mesma sensação que você, porque ele já dá o tapa justamente para a direção ao gol. Ele queria fazer o gol. Ele não dá o tapa pro fundo para fazer o cruzamento. Ele já dá o tapa para ir em direção ao gol. Isso. Por causa desse... Aí, ó. Tá vendo que ela sai meio que na diagonal? Por causa desse movimento do domínio dele, eu teria dado o cartão vermelho.
Então, aí era outro jogo, né? Se pensar pela ótica do Flamengo. Pro Corinthians, esse cartão amarelo ficou interessante porque ele tira o Gustavo Henrique, depois coloca o Félix Torres, até para equacionar com medo de uma expulsão também. Agora, ficou no amarelo, o Flamengo reclama desse lance. E tem mais polêmica também. Inclusive, esse lance envolvendo o Garro e o Gerson, muitos pedindo pênalti. E não foi dado pênalti pela arbitragem. E aí, aquela história. Já vou dar minha opinião até pra dizer. Eu vejo pênaltis muito menos significativos sendo marcados esse ano. E se ele tivesse dado o pênalti, eu ia falar, beleza, pênalti pelo que estão fazendo. Mas aí tem que ver aquela história, não é? Se é um movimento antinatural, porque ele recolhe o braço, né? Quando ele vê... E eu não sei se o Gerson não foi malandro, você pode falar melhor, porque jogou a vida inteira, joga até hoje. Não sei se o Gerson não quis levantar essa bola no... Acho que não. Acho que ele tentou realmente dar o passe ali pro Arrascaeta. Pode ver que o Arrascaeta tá na intermediária ali, ó. Pra mim, ele tenta dar o passe pro Arrascaeta. Essa dúvida que você tem, eu acho que é a dúvida de todos, que é a questão do... Olha. Tá vendo? Pra mim, ele tenta dar o passe. Ele não foi o malandrão pra chutar a bola na mão do Garro. A sensação que eu tenho, Loirão, e aí é a tua sensação, é a questão do critério da arbitragem. Sim, que vem utilizado na temporada inteira. Isso que gera discussão. Eu não teria marcado o pênalti, porque essa mão dele não tá acima da linha do ombro, ele tá recolhendo a mão, eu não teria marcado. Mas eu concordo com você. Se ele tivesse marcado, a gente não ia estar discutindo por causa desse critério que a arbitragem tem utilizado no Campeonato Brasileiro. É recorrente a arbitragem brasileira. Esse é o problema. Quando esses lances acontecem, o que ela faz? Ela geralmente marca. Então, ficou essa dúvida. Na minha opinião, esses são os lances polêmicos. Eu não sei se tem mais algum que chamou sua atenção. Não, mas É isso aí, galera. Como vocês puderam ver, cada análise que tivemos agora dentro de campo está mostrando simplesmente que a situação não estava nada fácil para a arbitragem. Porém, a situação do Timão não foi fácil em campo. Nós sabemos da qualidade do Flamengo, mas sabemos também que algumas mudanças e, é claro, alguns toques ali da arbitragem poderia ter mudado completamente o jogo do Corinthians. Mas não tem como reclamar ou, como diz o velho ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado. A situação já passou, já aconteceu e nós precisamos focar totalmente a nossa visão no jogo de quinta-feira contra o Racing. O Corinthians precisa colocar a cabeça no lugar e iniciar essa semana já com os treinamentos focados, pensando nas estratégias contra o Racing, pois como o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, precisa agora focar na Sul-Americana. Porque se o Timão perde essa competição, aí o caldo pode azedar e muito. Pois o Corinthians tem um time com muita qualidade, os reforços e, é claro, um grande investimento que foi trago para o Corinthians nos jogadores atuais que estão no time. Não tem como dizer que o Corinthians não tem time para levar a Sul-Americana e sair dessa situação no Brasileirão. E é claro que eu gostaria de saber a sua opinião sobre os lances polêmicos dentro de campo, pois ainda não vamos falar sobre os jogos, né, que estão pela frente. Vamos falar um pouco sobre este jogo, na sua opinião, que poderia ter sido mudado, os lances polêmicos, você faria o mesmo que a arbitragem fez? A sua opinião é a mesma da Renata, do Denilson, ou você tem uma opinião diferente e que poderia ter trago mudanças para esse jogo do Timão? E é claro que você já sabe que todas as informações você encontra aqui no canal. Então se inscreva para não perder nada, clique no sininho aqui embaixo e seja avisado em todas as notícias do Timão quando sair aqui do canal. E deixe o seu like para me ajudar, para fortalecer o canal. E é isso aí, eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu, fui!